Olá, está no ar o Redentor News, com as principais notícias da Igreja no Rio. No último final de semana, um encontro vocacional marcou o mês de agosto na Arquidiocese do Rio. No último sábado, 22 de agosto, aconteceu no Rio de Janeiro o encontro vocacional para homens e mulheres que desejam servir a vida religiosa. O evento aconteceu logo pela manhã de sábado, com músicas, louvores e testemunhos de fé. Os jovens tiveram a oportunidade de compartilhar a sua fé com outros jovens e acolheram em seus corações a imagem da padroeira do Brasil. Rafael Ribeiro era um desses jovens seminaristas que estava emocionado com a presença de Nossa Senhora da Aparecida no evento. Primeiro é muito agradável, né? O encontro, o momento de convivência com os vocacionados é muito bom. E a presença de Nossa Senhora Aparecida também, né? Semana que vem nós estaremos na Romaria, como o cardeal anunciou na missa, mas nunca é o bastante, né? A presença de Nossa Senhora, da padroeira do Brasil conosco. Então é um momento muito agradável. Desde 2013, assim, eu venho discernindo, né? E esse chamado, né, assim, veio, na verdade, quando eu ainda era de uma comunidade, né? Comunidade Católica Shalom, então foi aí que despertou o chamado, que não é uma imposição, mas que é um chamado de amor. O bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Roque Costa Souza, que é também o responsável pela pastoral vocacional, falou sobre o encontro e o tema deste ano. O tema é Seduziste-me, Senhor, me deixeis seduzir, que é o tema extraído do livro de Jeremias. E é um pouco para trazer, né, o coração dos jovens, aquecer com esse chamado vocacional que Deus faz. Primeiro chamado à vida, depois um chamado, né, perceber-se dentro de uma história e ter a consciência de que tem algo a fazer no mundo. O encontro vocacional contou com a presença de muitos jovens que tiveram a oportunidade de compartilhar sua fé junto à imagem peregrina de Nossa Senhora da Aparecida, que está em seus últimos dias pela cidade maravilhosa. A irmã Aix de Oliveira, que é responsável pelo grupo vocacional das Irmãs Nossa Senhora do Bom Conselho, ressaltou a importância do encontro vocacional para os jovens. O encontro vocacional tem como objetivo proporcionar a presença dos vocacionados de toda a nossa arquidiocese. Todas as equipes de animação vocacional se reúnem aqui neste dia para celebrar também todo o trabalho realizado durante o ano e motivar aqueles que ainda não se decidiram na vocação. O arcebispo de Barcelona, cardeal Sistac, esteve no Rio para falar sobre os desafios das grandes cidades. Ele aproveitou para conhecer as diferentes realidades da arquidiocese. O serviço da igreja nas grandes cidades é uma preocupação do Papa Francisco. Pensando nisso, o arcebispo de Barcelona, cardeal Luiz Titá, veio ao Rio de Janeiro conhecer a realidade da Arquidiocese do Rio de Janeiro. No dia de Santa Rosa de Lima, ele visitou as capelas que pertencem à paróquia, dedicada à Santa, no Jardim América. O roteiro começou na Capela São João Paulo II, no Shopping Via Brasil, em Irajá, onde foi recebido com muita animação por jovens da comunidade Shalom. O cardeal falou sobre a experiência de conhecer uma capela dentro de um shopping e sobre o trabalho de evangelização entre os lojistas. A presencia en este shopping es una manera de anunciar que Jesús está presente en sus vidas. Y hay mucha gente que busca sentido a la vida, que busca que su vida tenga un sentido que no tiene y que no encuentra en las cosas de este mundo y que cada día está más hastiado. Y por lo tanto lo que quiere es encontrar este sentido que el único que lo puede dar es Jesús. Depois seguiu junto ao arcebispo do Rio, cardeal Urani Tempesta, para a Capela São José Operário, na comunidade Beira Rio, onde plantou árvores com a comunidade. O coordenador da Pastoral das Favelas, o pároco Monsenhor Luiz Antônio, falou sobre o trabalho de conscientização ambiental que a igreja realiza na comunidade. Me pediram que ele conhecesse a realidade
da nossa paróquia. E a realidade da nossa paróquia é esta. Aqui a capela tem como característica o meio ambiente. Trabalhamos muito, plantamos muitas árvores, né? Tomamos cuidado, ensinamos as pessoas aqui a não jogar sofá, lixo no rio. Isso é um cuidado que também faz parte, está aí a encíclica do Papa Francisco, né? Que a gente deve cuidar do meio ambiente, a nossa vida. Esse planeta é a casa de todos nós, né? O cardeal Xistá também conheceu a Capela Nossa Senhora Aparecida na favela Ficap, que tem grandes índices de violência. Em seguida, foi para a Capela São João Batista, que tem uma situação de pobreza extrema. Por último, o cardeal de Barcelona chegou à matriz Santa Rosa de Lima, onde foi realizada uma missa presidida por Dona Anita Impesta. E assim ele poder ter uma visão daquilo que está acontecendo, de como é que é o trabalho pastoral aqui no Rio de Janeiro. Depois ver tanto na região sul, como também aqui, justamente junto à Via Dutra, como é que o povo se comporta, como é que a paróquia trabalha, como que a diocese age para evangelizar o povo. São várias experiências que leva consigo de experimentar o trabalho evangelizador da diocese do Rio de Janeiro. Na segunda-feira, o cardeal Sistac se reuniu com bispos do Brasil para refletir os desafios da evangelização nas grandes cidades. Uma igreja atenta às mudanças do seu tempo. Cardeal Sistac, arcebispo de Barcelona, em visita no Rio de Janeiro, se reuniu com bispos de diferentes dioceses para refletir os desafios da igreja nas grandes cidades. Primeiro objetivo, dar a conhecer a Jesús a aquellos que no le conocen, que son mucha gente. Pero hay unos que vienen, tocamos la campana y vienen. Bueno, otro objetivo, ¿cómo acogemos a estas personas para llevarlos más a Jesús? Y el tercer objetivo es, ante la crisis económica que vivimos, pues la solidaridad como expresión de la fe cristiana. De acordo com o cardeal Sistac, o objetivo é comum a todas as realidades. Yo pienso que la Iglesia, en las grandes ciudades y en las pequeñas y en el mundo rural, lo que tiene que hacer es amar. Aparecida e Evangelho Gáudio, dois documentos citados pelo cardeal Sistac que revelam a preocupação do Papa Francisco em uma igreja em saída. Creio que o tema da acolhida que ele dizia agora, portanto, a acolhida das pessoas, uma proximidade, isso já acontece de uma certa forma, precisa ser incrementado. Eu creio que a missão em algumas regiões mais necessitadas da arquidiocese é um jeito de chegar mais próximo. Somos poucos para muito trabalho, mas fazendo aos poucos, nós vamos assim chegar às pessoas para dizer da esperança que nos move e da certeza que em Cristo nós temos a vida. O encontro aconteceu no Centro de Estudos do Sumaré, na segunda-feira, 24 de agosto. Para o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, é necessária uma conversão missionária. Estamos trabalhando e pouco a pouco, sim, isso vai entrando para que nós sejamos de fato toda uma igreja em saída, uma igreja que vai ao encontro das realidades, vai ao encontro do povo, que através de todas as suas entidades, organizações, todas as pessoas que estão na igreja. Cardeal Sistac se reuniu ainda com clero e religiosos para refletir a missão evangelizadora. O arcebispo de Barcelona se reuniu ainda com clero, seminaristas, religiosos e religiosas, consagrados e leigos da Arquidiocese do Rio. Resgatar o tema proposto no documento de Aparecida de ter uma igreja em estado permanente de missão foi uma das propostas do arcebispo de Barcelona, cardeal Luís Sistac. Em sua visita ao Rio de Janeiro, o cardeal se reuniu com sacerdotes na manhã da última terça-feira, numa conferência na Mitra Arquiepiscopal. O encontro teve como tema Grandes Cidades, Desafios para a Unidade e Paz. Padre Arnaldo Rodrigues, que faz mestrado em comunicação em Roma, falou sobre um dos pontos discutidos na palestra. A igreja tem um papel fundamental nessas grandes cidades. Não é somente mais uma opção, mas também ela tem um papel importantíssimo dentro das grandes metrópoles que têm seus desafios e as suas qualidades. Não olhar somente como problema, mas como ele mesmo nos diz, com esse olhar de fé, olhar as possibilidades que a igreja tem para ajudar cada vez a formar uma sociedade mais coerente, uma sociedade também que tenha Deus sempre presente na cidade, na casa, na família. Para o assessor eclesiástico das mídias sociais da Arquidiocese do Rio, Padre Jefferson Meriguete, o encontro foi um grande aprendizado. Vale muito a pena para nós cariocas, como uma das grandes metrópoles do mundo, ouvir as vozes internacionais e também não apenas um pensar religioso, mas também em cima de pesquisas seculares,
né, dados objetivos de realidades urbanas, internacionais, e as perspectivas também que sonham com a Igreja Católica. O destaque se coloca internacionalmente sobre a Igreja Católica quando se pensa no trabalho social, no trabalho ético, no trabalho moral, no cuidado à família, no cuidado com a religião. Então, essa integração entre a vida secular e a vida religiosa. Após o encontro com os sacerdotes, o cardeal de Barcelona recebeu a imprensa. À noite, realizou uma conferência para leigos, consagrados e diáconos. No dia seguinte, foi a vez dos seminaristas receberem o cardeal Sistar. Ele presidiu uma missa no Seminário Arquidiocesano São José e realizou uma palestra para os jovens vocacionados. O cardeal veio nos ensinar aquilo que é o papel fundamental da igreja, né? Na verdade, evangelizar já é o papel da igreja. Então, levar a boa nova, só que num lugar privilegiado, que é a grande cidade, né? Então, nos prepararmos bem para aquilo que nos espera, levar o Cristo em meio a essa grande cidade que é o Rio de Janeiro. O seminarista Jadilson Ferreira contou o que aprendeu. Está preparado e aberto para acolher as pessoas nas diversas situações em que elas vivem nesta grande cidade. E, sobretudo, a questão do encontro, da proximidade, do diálogo, conhecer as pessoas, né? Não massificar como as pessoas já são tratadas, né? Como um grande número, mas assim como pessoas amadas e queridas por Deus. O cardeal também falou sobre a importância de evangelizar as pessoas mais pobres. Isso chamou a atenção do seminarista Samuel. A presença do cardeal aqui em nosso seminário nos fazendo uma reflexão sobre a pastoral urbana, a pastoral nas grandes cidades, nos faz entender que a dimensão, como é grande a dimensão de evangelizar nas grandes cidades. Com certeza, essa proximidade, a misericórdia, são pontos fundamentais para a evangelização nas grandes cidades. E isso foi o que nós aprendemos, que a igreja precisa ser mais acolhedora, uma igreja mãe, uma igreja que vai além, né, na evangelização, uma igreja que acolhe o pequenino. Além de trazer propostas de evangelização ao clero carioca, o cardeal Sistar falou que também aprendeu no Brasil. Esta proximidade de las parroquias a las personas, esta proximidade de las parroquias con las capillas, por ejemplo, con las comunidades pequeñas de base, para acercarse más a todas las personas de la demarcación parroquial, esto es un aspecto muy bonito que realmente pues tenemos que potenciar más allí. Esto es un aspecto, ¿no? Después, toda esta dimensión, diríamos, de proximidad humana, de buenas relaciones entre los pastores y los feligreses, pues esto también es muy bonito. No digo que no lo tengamos, lo tenemos también, pero hemos de potenciarlo más y más. Esta buena relación entre el pastor, el párroco y los feligreses, esta fraternidad es muy necesaria. Os seminaristas da Arquidiocese do Rio também receberam uma formação internacional. Dessa vez, da monja eremita Ângela Tutas. A monja eremita arquidiocesana Ângela Tutas, que atualmente está a serviço da CNBB em Brasília, veio ao Rio de Janeiro para apresentar conferências durante o mês vocacional. O tema das apresentações é paternidade e maternidade espirituais. Na noite desta quinta-feira, seminaristas de 3 seminários cariocas tiveram a oportunidade de assistir a uma das conferências. Apesar de romena, a irmã Ângela Tutas fala um português correto. Ela é a autora dos comentários do livro Liturgia Diária da CNBB. A irmã Ângela Tutas é autora de vários livros sobre o tema. A igreja foi concedida a graça de gerar novos filhos espirituais, fazer com que Cristo nasça no coração dos fiéis. Esse carisma foi confiado aos sacerdotes e os sacerdotes cultivam esse carisma no exercício do seu ministério pastoral. O cardeal arcebispo do Rio de Janeiro é o pai espiritual da monja. Ele explica a importância do tema para a formação dos seminaristas. É um filão que pode ajudar na direção espiritual, que pode ajudar o seminarista a ver também, não ser apenas um técnico, né, que é apenas alguém que estudou, mas alguém que desenvolve em si toda uma paternidade espiritual, uma preocupação com aquele que está à sua frente, né, para ajudá-lo a crescer na fé e a caminhar na vida cristã. Chegamos ao final desta edição do Redentor News. Continue acompanhando a programação no nosso site e até semana que vem.